Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu tava morrendo de saudade de vocês, é que eu tenho trabalhado bastante, vocês me desculpem. Mas hoje nós vamos falar sobre uma coisa importantíssima. Alexandre de Moraes e seu plano macabro com Bolsonaro. Ah, Murilo, mas o que isso tem a ver com o que tá na tela aí? A prisão de Fernando Collor de Mello? Eu já vou explicar tudo isso pra vocês e fiquem até o final desse vídeo pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Já se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe o seu like pra me ajudar e vamos pensar juntos hoje. Vamos lá. Alexandre de Moraes determina prisão imediata de Fernando Collor de Mello. Para quem não sabe, pessoal, Fernando Collor de Mello foi condenado lá na época da Lava Jato, a 9 anos de cadeia mais ou menos, e entre idas e vindas ele recorreu e não sei o que, e foi passando, mas agora, depois da audiência online que teve lá no Tribunal Virtual do STF, Alexandre de Moraes entendeu que o Fernando Collor de Mello tem que ser preso. Murilo, o que isso tem a ver com Bolsonaro? Pessoal, isso aqui é só um teatro. Como vocês bem sabem, o Bolsonaro, ele passou aí por algumas... por uma cirurgia, tá passando ali pelo processo de recuperação e tudo mais, e ele recebeu a visita da oficial de justiça, logo depois dele gravar uma live falando aí com o povo, com o público dele, e ele recebeu essa visita aí da oficial de justiça que trazia a intimação do Alexandre de Moraes para o Bolsonaro sobre o processo. Ah, Murilo, mas essa parte é normal, é o processo avançando. Sim, é o processo avançando. Pessoal, eu não sei se vocês viram a quantidade de vídeos que tem circulado sobre isso, em que eles dizem que, principalmente da esquerda, que é tudo normal, é o processo avançando, é só uma notificação judicial e não sei o que. Não, pessoal, não é só isso. Além de todos os trâmites que se tem que fazer agora, tem um que é o chave. O Bolsonaro tem 5 dias a partir dessa intimação para apresentar a defesa. Agora eu te faço uma pergunta. Você internado numa UTI, como é que você pode criar a defesa com advogado? Pensem comigo. Goste você do Bolsonaro ou não, é aquilo que eu sempre digo aqui no canal. Nós precisamos ter bom senso. Vamos ter bom senso. Como que o Bolsonaro pode fazer a defesa dele estando internado numa UTI? Inclusive, depois da visita da oficial de justiça, a pressão dele subiu, ele tá tendo alguns problemas ali hepáticos e tudo mais. É muito complicado isso, cara. Você virar pra mim e dizer que isso é justo, isso não é justo. Isso não é justo. Agora, o que isso tudo tem a ver com a prisão do Fernando Collor de Mello? Primeiro que ela é um tanto quanto curiosa, levando em consideração que eu acho que ele é a única pessoa que vai estar presa da Lava Jato, porque as outras todas, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes soltaram. Inclusive, eu sempre vou falar dessa pessoa, Sérgio Cabral, que foi condenado a mais de 400 anos de cadeia. 400 anos de cadeia. E foi solto. E hoje em dia tá gravando videozinho no TikTok, gravando videozinho pro Instagram, pras redes sociais, dando dicas de livros, de filmes, de culinária, de músicas, em festas e tudo mais. 400 anos de cadeia, pessoal. Só que o mais curioso o Fernando Collor de Mello é um ex-presidente, ele agora diz, segundo a defesa dele, que diz que ele vai se entregar, né? Ok, beleza, dá certo, tem que cumprir a lei. Ele vai para uma prisão comum. O que isso quer dizer? Moraes já está sinalizando que o Bolsonaro também vai para uma prisão comum. Ou seja, o Lula, quando foi preso, ele ficou numa cela especial de mais de 15 metros quadrados, que tinha cama, mesa, cadeiras, armários para guardar roupas e livros para ele ler, além da televisão com canais abertos e tudo mais, todas as regalias. E, não sei se vocês sabem, o Lula recebeu mais de 570 visitas em 6 meses preso. Só em 6 meses.
Dentre essas visitas estavam amigos, familiares, representantes aí internacionais, né? Pessoas de outros países, políticos de outros países, que ali dos aliados, né, do Lula. Foi essas visitas. E sem falar da Janja, né? A Janja foi lá visitá-lo bastante ali. Inclusive, ele começou ali com ela, segundo o que dizem, né? Durante esse período ali que ele estava preso. Mas a verdade é que a gente sabe que ele já encontrava com a Janja antes da Marisa morrer. E isso é o que tem disponível na internet. Se você quiser confirmar, é só dar um Google. Mas vamos lá. O que Alexandre de Moraes está sinalizando aqui? Está sinalizando aqui que Bolsonaro, ao ser preso, vai para uma cela comum. Eu vou ser sinceríssimo com vocês. Eu não acredito que o Bolsonaro vai conseguir sair dessa com vida. Por quê? O Bolsonaro já é um idoso. Eu estava conversando aqui com um amigo meu aqui agora, exatamente sobre isso. A imagem do Bolsonaro que nos passam é a imagem que ele quer que seja passado, para tentar não demonstrar fragilidade e tudo mais. Por mais que alguns vídeos mostrem ele no hospital ali, naquela situação, mas tipo assim, sempre forte, sempre em recuperação, sempre bem, sempre se preparando para outra, mas a realidade é aquilo que acontece nos bastidores, é aquilo que a gente não vê. E pelos poucos indícios que se tem disponível na internet, eu não acho que o Bolsonaro vai sair dessa com vida, por mais que eu queira que ele saia. Eu queria muito que ele voltasse à presidência em 2026, mas tem uma situação. O próprio governo já disse que o Brasil está caminhando para um colapso geral, possivelmente no fim de 2026 para o início de 2027. Então, como aconteceu em 2014 com a Dilma, não era interessante, pelo menos na minha visão, de que o Lula saísse da presidência e entrasse o Bolsonaro. Por quê? Porque ia cair sobre ele. É igual agora essa situação do INSS. O Janones, por exemplo, gravou um vídeo colocando a culpa do escândalo do INSS no Bolsonaro. Isso é para você ver um nível baixo, aliás, eles já estão abaixo do nível, que já é baixo, da esquerda. Eles não assumem culpa. E pode ser 2030, o Brasil pode estar todo lascado, todo fudido, e a culpa ainda vai ser do Bolsonaro. Por quê? Porque eles querem contaminar a sua mente. Eles não querem que você saiba a verdade. E o Alexandre de Moraes quer, de todas as formas, humilhar o Bolsonaro. Como ele disse, palavras dele, se ele pode dar entrevista e ele pode fazer uma live, ele pode ser notificado judicialmente. O problema não é a notificação judicial, o problema não é o oficial de justiça. Inclusive o Bolsonaro, conversando com ela, muito bem disse a ela que sabe que não é culpa dela, ele só queria que ela falasse ali quem foi que mandou ela, pra quê, por quê, pra onde, quando. O problema todo é que, a partir do momento que foi notificado, ele tem 5 dias para fazer a defesa. Ou seja, como é que você pode estar internado dentro de uma unidade de tratamento intensivo e fazer defesa sua com advogado? Isso não é possível. E eles querem, de todas as formas, encarcerar o Bolsonaro. Isso a gente já sabe, tá mais do que claro aí. Inclusive, eles fazem questão de deixar isso claro para que todos vejam. Agora eu pergunto a você, deixa aqui nos comentários para mim, você acha que é justo o que está acontecendo? Seja você de esquerda ou de direita, vamos pensar. Isso é justo? O Lula ficou preso 580 dias, foi condenado em 3 instâncias, por mais de 9 juízes, com mais de 30 mil provas. E hoje está sentado na cadeira de presidente da República. Aliás, a julgar pela prisão que o Lula esteve, pelas condições que ele estava na prisão, pela cela, pelas regalias, ele não estava preso. Ele tirou ali um tempo sabático, né? Foram 580 dias de descanso, né? Enquanto alguns boçais faziam acampamento do lado de fora da cadeia e outros faziam campanha para ele como se ele fosse um mártir injustiçado.
Isso é que eu quero que vocês me digam aqui nos comentários. Você acha que tá tendo equilíbrio na justiça? Porque, na minha opinião, não tem equilíbrio de porra nenhuma. Agora, como é que nós podemos nos defender disso? Isso é muito complicado, cara. É muito complicado. Eu não sei como vai ser ou o que vai ser daqui pra frente. Mas eu espero que a justiça volte a funcionar no Brasil. E para você que não entendeu o motivo do Bolsonaro fazer aquela série de perguntas a oficial de justiça, esse vídeo já circulou o mundo, inclusive um deputado da Polônia, aqui do Parlamento Europeu, aqui na Europa, ele já disse que está movendo uma ação no Tribunal Europeu para aplicar sanções a Alexandre de Moraes. Eu acho que isso é o mínimo a ser feito, tendo em conta que Alexandre de Moraes, na minha opinião, é um psicopata, ele não é normal. Ele tem, como diz ali Alan dos Santos, ele tem algum tesão no Bolsonaro que é inexplicável. Não dá pra entender o comportamento dele. Mas, como já diz Nicolas Ferreira, dá pra entender sim, porque tudo se resume ao poder. É o poder pelo poder. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!